Na penumbra dos salões dourados, Lilian deslizava em silêncio, seu leque de seda sendo sua única voz. Cada olhar para trás das hastes pintadas era um sussurro não dito, um grito contido. Imposta pelo marido, sua mudez social transformava-se em arte, onde gestos delicados escondiam segredos perigosos. Quer então entender um pouco mais sobre como utilizar de um mito, uma lenda, mas assim transformar também em linguagem? Então sim, bora! Alô, Libras, tudo bem? Aqui é Fel Campos, eu estou com mais um episódio aqui para vocês e hoje irei falar um pouco mais sobre a linguagem do leque. Uma coisa que é um tanto interessante antes de a gente começar a falar um pouco mais sobre isso, eu andei pesquisando, vi até alguns vídeos, vi um shortzinho, vi um Reels falando sobre a linguagem do leque e fui dar uma pesquisada mais profundamente até que eu cheguei num vídeo que eu achei um tanto interessante, vou deixar aqui na descrição dele falando sobre como que funciona e a história dessa linguagem do leque. E foi descoberto a partir de que, na verdade, essa linguagem consiste em uma mentira, um marketing feito por um artesão de leques da época que utilizou de uma proposta de que, no século anterior as moças conversavam uma linguagem e os leques eram nobreza e tudo mais, que na verdade só não deixou de ser um grande coisa de marketing, e isso virou tão grande que existe até mesmo um manual de etiqueta que fala onde você utiliza do leque, onde o leque que você faz apontando na frente, apontando atrás, colocando aqui, tampando os olhos, batendo aqui, fazendo aqui, tem vários significados diferentes, mas não deixa de ser e apenas é uma coisa meio que um marketing feito. Mas se você quer saber um pouco mais sobre quais são então essa linguagem, também vou deixar um videozinho aqui na descrição de uma moça que ela faz 13 sinais interessantes que sim, é referenciado até mesmo no Museu do Leque aqui no Brasil, que fala um pouquinho mais sobre essa história. Aí você pode estar pensando, mas Rafa, se a linguagem do leque é simplesmente uma mentira, um marketing, por que raios você vai falar se nem uma linguagem ele é? Apesar de ser realmente uma mentira e existir uma dificuldade, uma limitação gigantesca quando a gente fala sobre linguagem, é interessante a gente imaginar como a gente pode utilizar dessa proposta para fazer ou a nossa linguagem ou fazer um elemento sociocultural bem interessante. Como eu falei para vocês no comecinho do vídeo, naquela historinha introdutória que eu gosto de fazer no começo de cada vídeo, existe sim, quando a gente fala sobre um quesito social, cultural, momentos na história onde a gente tinha o machismo como uma realidade, e essa realidade era tão grande, tão forte, que toda a história, toda a sociedade, toda a linha, toda a política, todo o poder, toda a economia estava diretamente relacionado a esses fatores. Então se você vai construir um mundo fantástico onde as mulheres elas sofrem da mesma forma que as mulheres sofreram aqui durante a história da nossa humanidade, quem sabe não seria interessante então realmente constituir uma linguagem corporal ou até uma linguagem gestual utilizando utensílios diferenciados para gerar um certo tipo de comunicação? Da mesma forma que existe no D&D e tem a linguagem do ladino, que é aquela linguagem da rua, onde uma frase que não faz sentido nenhum faz sentido dentro da comunicação daquele ladino. E uma linguagem, como ela já mesmo diz, precisa ter uma comunicação, ou seja, essa linguagem precisa que o interlocutor, ou a pessoa que conversa, a pessoa que entende, tenha uma relação direta de comunicação e um entendimento final dessa comunicação. Então, se por acaso você quiser fazer um código onde o posicionamento do leque faz alguma diferença, no caso, numa sociedade onde você não pode dizer nada, colocar assim, fazer movimentos, ou até mesmo movimentos mais leves, ou uma linguagem corporal onde você poderia utilizar de um pouco, realmente faz toda a diferença. E o legal disso, quando a gente fala realmente sobre linguagens, é imaginar que uma língua, ela precisa ter um alfabeto? Sim,
Se você for considerar como uma língua falada, não. Mas uma língua escrita, sim. Tanto que se for ver, e você pode até dar uma googada se você achar interessante, existe sim um leque que ensina que cada posição forma uma letra do alfabeto que a gente chama do alfabético, A, B, C, D, E, onde realmente a pessoa pode utilizar como um possível código Morse ou uma palavra ou uma frase dita dessa forma. Mas imagina só, você está no caso um ambiente cheio de pessoas e você vai ficar olhando alguém soletrar alguma coisa? Então no caso, eu preciso ir no banheiro. Não, no caso, até você passar toda a informação, você já está tudo mijado. Então é interessante a gente imaginar que quando construímos uma linguagem, ainda mais se a gente vai fazer uma linguagem muito mais verbal, apesar de não existir necessariamente a translocação verbal sonora, mas essa comunicação não escrita, você realmente precisa imaginar códigos ou pelo menos alguma coisa que gere esse entendimento. Então você realmente precisa que seja ensinado, seja aprendido, seja praticado e crie reflexões e crie situações que façam com que isso seja realmente uma comunicação. Tanto que se você for ver a comunicação por bandeiras da galera que está lá nos aeroportos dizendo, pode vir aqui, não sei o que lá, quais são as principais informações que o piloto precisa ter? Então a pessoa que está nesse suporte faz a comunicação simplesmente com as informações que são necessárias. Não bate papo com o piloto. Não existe uma conexão dizendo, isso aqui, oi, tudo bem, meu nome é Jefferson e tenha uma boa viagem para o Bahamas. Não. Existem as informações e quais são os códigos referentes a essas informações e acabou. Então é bem legal porque quando a gente vai criar um códex, no caso essa comunicação mais direta, onde nós temos esse fator de informação e o leque é o seu principal elemento comunicativo, normalmente você tem que imaginar quais seriam as possíveis informações que vão gerar esse tipo de coisa. Mas Rafa, se a gente vai falando, por exemplo, a língua de sinais, não existe um sinal para cada coisa, ou para cada frase, ou até mesmo você soletra e cria símbolos específicos para algumas coisas? Sim, com certeza. Mas se você imaginar que a linguagem do leque tem como principal objetivo a comunicação meio que secreta, ou entre homens e mulheres durante o flerte, porque as principais frases que você consegue ver desse elemento estão diretamente ligadas ao flerte. Sou casada, sou noiva, sou solteira, me beija, sim, eu te amo, eu não te amo. Então é uma linguagem muito mais relacionada ao flerte. Se está ligada ao flerte, então em tese a menina precisa saber e o cara precisa saber também. Ou no caso é um flerte lésbico. Considerando que estamos falando do século XVI, XVII, acredito que não seja tão esse fator. Então você imaginar quando você fala sobre uma comunicação e criar esse códex, o mais importante nesse quesito, nessa conlang não verbal, é você imaginar quais seriam as principais informações que deveriam ser ditas ou os principais vocábulos que precisam ser colocados para que exista essa comunicação. Tanto que, se estamos falando de algo que é uma informação rápida, direta e pontual, então precisa ser informações que gerem essa comunicação de não, sim, vem, vai, vamos, para lá. Então tem que ser uma informação direta, rápida e fácil, e se for algo complexo, precisa já ser pré-estabelecido anteriormente. Se por acaso você vai criar um código específico para me encontre atrás do jardim às 4 horas da tarde de amanhã, e você faz apenas um símbolo, tem que ter então essa ideia ou criar um símbolo tão complexo para gerar todos esses elementos. O você me encontra amanhã às 4 atrás do jardim para beijar a minha boca. Olha a tamanha complexidade. Não é algo interessante imaginar dessa forma essa comunicação. Mas se você for construir então novamente esse códex, é interessante imaginar como isso faz. E Rafa, como a gente pode abordar isso na nossa construção social? Já que estamos falando de word building, construção sociocultural de uma linguagem é bem interessante. Por quê?
Primeiramente, se você vai construir um código secreto utilizando leque, mãos, sinais, símbolos, olhos ou qualquer outra coisa um pouco mais secreta ou não clássica, primeiramente tem que imaginar quais seriam não apenas as informações, mas também como que a sociedade vê isso. Se por acaso você quer fazer onde as mulheres não têm voz e isso é uma forma de poder comunicar uma com a outra em um ambiente onde a mudez social feminina é obrigatória, então você vai utilizar de elementos que não apenas seriam, no caso, apenas um leque. Você pode utilizar, no caso, os símbolos de joias, já que as mulheres poderiam utilizá-las apesar de tudo. Então, o código não precisa ser apenas aqui. Pode ser a movimentação aqui. Ou até mesmo, se elas têm a possibilidade de movimentar minimamente o corpo, fazer outros símbolos que possam ser algo diferenciado, e isso é interessante. Porque essa linguagem não verbal, até futuramente vou fazer um vídeo mais focando sobre a linguagem não verbal, ou no caso até mesmo a linguagem corporal, não a identificação dela, mas como a gente pode criar algo interessante com isso, também tem a ver com a parte cultural e social do universo, ou pelo menos na região que você está fazendo. Porque se você está considerando algo que precisa ser secreto, ou proibido, ou até mesmo aprendido, quais seriam as consequências de algo ser descoberto? Se os homens não podem identificar que essa linguagem existe, ou se existe apenas alguns poucos códigos devido a esse galanteio, será que a sociedade não poderia colocar um tabu nesse tipo de comunicação? Então é algo que é passado simplesmente de jovem para jovem? Ou algo que é trocado a cada X gerações ou a cada X anos são trocados os códigos, porque o que antes era jovem agora se tornou um adulto, o que antes era o galanteador agora se tornou o pai daquele que será galanteado. Então é interessante porque criar algo em torno disso é realmente complicado, porém é algo bem interessante quando a gente fala de construção de universo. Porque estamos falando de uma época vitoriana. Apesar dessa história realmente ser uma mentira, ser apenas algo inventado com o objetivo de vender leque, mas imaginar que na época vitoriana existia toda essa ideia e todo esse arcabouço sociocultural, é interessante também você imaginar como isso pode interferir na sua construção. Por isso que, apesar desse vídeo ser um pouco mais de trazer algo diferenciado, tanto que também futuramente vou falar um pouco sobre a linguagem das flores, também da época vitoriana, a gente pode construir colanges de diversos tipos de diversos elementos. Normalmente a gente foca, no caso, algo mais escrito ou uma linguagem mais falada, algo que eu trouxe um pouquinho também quando a gente falou sobre o gorilês. Mas essas linguagens faladas, porém não faladas, também é algo interessante, porque se a criatura, por exemplo, não produz som, como que ela faria uma comunicação telepática? Ok? Ou no caso seria uma comunicação sonora, mas não produzida por si próprio, mas sim produzida de uma forma externa, batidas nele mesmo, ou um eco produzido, ou qualquer outro elemento mais exógeno, né? Não no caso tão endógeno, algo mais dentro dele. E isso também é interessante para você criar formas diferentes. Ah, mas Rafa, eu acho que isso é um tanto complexo para mim. Na verdade, para você mestre de RPG, por exemplo, é super simples. Você pode fazer algo realmente que simplesmente é jogado no dado falando, olha, o seu ladino ele tem uma comunicação especial, ou até mesmo você fazer essa comunicação especial com os seus jogadores. Criar uma conexão ou fazer com que eles aprendam símbolos diferentes que gerem esse tipo de coisa. Eu estou atualmente jogando na mesa do mestre Vinzão dentro do cenário da ferradura. E ele utiliza de alguma coisa diferenciada. Por exemplo, existe a linguagem orc, ok, perfeito, algo que dentro do mundo de D&D existe normalmente, porém ele criou a linguagem orc antiga, que existe uma modificação devido ao fato de que, como agora o mundo humano se expandiu, houve uma globalização, então existe o orc arcaico e o orc moderno. Ou até mesmo algumas culturas que possuem linhagem orc possuem nomes que se assemelham a esses nomes orcs devido a fatores culturais e históricos que têm essa função. Tanto que isso gera dificuldades e mistérios diferentes. Você bate o olho e fala, nossa, isso aqui parece ser orc. Nossa, mas isso aqui é um castelo humano. Qual que é o sentido disso?
devido a toda essa comunhão e toda essa ideia antiga criada essa conexão. Por isso que eu acho bem interessante, principalmente quando falamos de construção de universo, todas essas ideias. E muitas vezes a linguagem não precisa ser tão hard. Quando a gente já falou de algo hard, algo soft, algo nebuloso ou não, isso também pode ser encontrado com linguagem. Se você quer fazer uma conlang extremamente hard, onde você quer que no final da sua história a pessoa que está lendo aquele livro ou jogando o seu cenário consiga comunicar-se com outras pessoas, seja por escrita, seja por falada, então sim, você precisa fazer uma conlang mais hard. E todos os vídeos que a gente traz aqui ensinam um passo a passo e vai aí agregando um pouco de informação. Mas se por acaso você quer fazer uma conlang mais soft, é algo simplesmente que você precisa apenas estruturar. Qual que seria um pouco da fonética e talvez um pouquinho do glossário. Ou se você não quer nem chegar a esse ponto, nunca aquilo vai ser usado, mas você quer dar uma engrandecida na sua parte cultural, você pode construir símbolos pequenos, ou se por acaso você quiser fazer algo mais no mistério, onde você percebe que ao longe uma moça faz trocas de olhares e mudanças de sobrancelha com uma outra pessoa, que depois de um tempo ela sai para fazer alguma coisa. Talvez você possa fazer que exista um código interno entre um e entre outro, onde você não precisa criar código nenhum. Deixa aí algo mais soft, mas para os leitores eles vão saber que existe então essa troca de olhares e movimentos de sobrancelha que dizem alguma coisa. E futuramente, quando você já jogar essa sementinha na sua história, num outro momento que você, escritor e escritora, colocar uma levantada de lanterna para uma situação que, olha, novamente, existe uma descrição onde você foca no rosto, você vai estar jogando essa pulga atrás da orelha do seu leitor para saber, será que aquilo que eu estou levantando a bola é algo realmente uma linguagem e por acaso é interessante você ver quais são os simbolismos que eu estou descrevendo? No primeiro momento teve uma levantada de sobrancelha, agora as duas sobrancelhas foram levantadas, no caso uma e depois outra. Neste caso agora, na descrição que eu estou fazendo dessa cena, existe uma levantada de sobrancelha e uma piscadinha do olho esquerdo. E com isso você pode criar essas conexões mentais com os seus leitores e com isso ir apresentando um pouco mais essa linguagem que seria linguagem ocular. Então utilizar das descrições como forma de criar aos pouquinhos a sua linguagem é interessante. Porque durante a descrição daquela cena você vai dizer que o leque era balançado lentamente, que apesar de fazer um calor que estava muito grande e era percebido que as moças abanavam-se com muita força, particularmente uma chamava a atenção porque o leque abanava bem lentamente e faziam movimentos que pareciam que não tinham como objetivo abanar-se a si própria, mas sim às vezes nem abanar o seu parceiro. E isso faz com que a cena seja levantada de uma tal forma que você pense, será mesmo? Será que existe alguma coisa nisso? Então é bem interessante porque caso você queira utilizar até mesmo dessa mentira que é a criação desses vocábulos ou até mesmo dessas frases inteiras a partir desse manual de etiqueta do leque, utilize, mesmo que seja mentira, porque é interessante, querendo ou não, você pode falar que no seu universo essas frases e essa construção é verdadeira. Onde realmente é ensinada de geração a geração, da mãe para a filha e assim por diante, uma comunicação que apenas é passado para os homens frases galanteicas. No caso, sim, não, vamos, ali e tudo mais, porém também é ensinado coisas mais complexas, tanto palavras mais complexas, frases mais complexas, para que as mulheres possam trocar informação. No caso, ele está me traindo, não está me traindo? Ou no caso, você conhece esse rapaz? Ou qualquer outro tipo de informação que seja relevante para toda a construção social que você está fazendo. E se na sua sociedade as mulheres, elas, na visão dos homens, são taxadas como objetos e prêmios,
Porém, existe essa segunda faceta de que as mulheres participam, dependendo da sua localização social ou do seu status, ter uma função a mais na sociedade que os homens não sabem. Você pode colocar que, no ponto de vista do homem, a sociedade é totalmente patriarcal. Mas, na verdade, é uma sociedade extremamente matriarcal porque as leis feitas são feitas por mulheres nesse submundo, onde a informação é passada de uma maneira super girl, uma maneira super feminina, onde os homens pensam que estão tomando conta, mas existe essa linguagem por detrás e, na verdade, elas apenas deixam acontecer. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você já ouviu falar dessa linguagem do leque, seja de uma forma verdadeira, quebrando esse mito, ou se você já pensou que realmente existia esse tipo de coisa, ou se é a primeira vez que você está ouvindo falar e se te interessou de alguma forma. Você tem dentro do seu mundo fantástico alguma comunicação não verbal, seja ele com algum objeto ou algum outro tipo de sinal? Deixa aqui nos comentários para a gente saber um pouco mais. E lembrando também para a galera chegando aqui, claro, no final desse mês, na virada para o próximo, vamos voltar com as lives aí na primeira semana de abril. Então já deixa aí, já agendado, já deixa o sininho ativado, porque vamos voltar com lives e diversas coisas, tanto criações, bateção de papo, tiração de dúvidas e outros projetinhos que vão aparecendo aí em 2025. Usem a Buda das suas construções e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!